A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, amigos, de volta com mais uma edição do Bom Dia 98, aqui para você ficar por dentro dos principais fatos da região e do país, com debate qualificado, implementado pelos nossos comentaristas, um time de especialistas semanalmente trazendo para você a repercussão desses fatos exatamente aqui no Bom Dia 98, que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã. Já ao meu lado, o advogado e empresário João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. Prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Obrigado. Muito trabalho, João, sempre, né? Muito, cada vez mais, é uma loucura. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O remédio contra a crise. Sem dúvida. Acho que a crise parece uma coisa meio que já fala várias vezes, parece até meio comum, mas a crise tem o seu lado importante, tem o seu lado bom. Os países que souberam se desenvolver começaram com a crise. Sempre a crise tem um impulso muito grande. Se a gente pensar que o próprio mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve um período nos anos 50 e 60 de grande prosperidade, foi logo depois da guerra. Então faz o ser humano pensar melhor, faz ele sair da zona de conforto. Fácil não é, mas parece uma coisa, quando a pessoa tá ruim, é mais difícil ainda de pensar dessa forma, mas tem o seu lado positivo, como tudo, né? De certa forma, né, com a questão da segurança pública, em parte vivemos uma guerra que dá vivemos. Infelizmente. Vivemos uma guerra talvez mais violenta que muitas guerras. Verdade. Só que velada, né? Não é declarada. O inimigo pode estar em qualquer esquina e isso assusta. Sem dúvida. Bom dia mais uma vez, João Vilela, e também ao meu lado, Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé, bom dia, João, bom dia aos nossos ouvintes do Bom Dia 98. E temos os destaques da edição de hoje. Após moradores protestam e jogam lixo na porta da Prefeitura de Cubatão, coletas serão retomadas. Não foi dessa vez. Licitação de aeroporto civil de Guarujá é suspensa. Por segurança, VLT ganhará portas automáticas. E o ouvinte também pode interagir conosco aqui no programa. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Muito bem, o Bom Dia 98 no ar aqui na 98 FM 952. E, Tiago, vamos ao primeiro destaque da nossa pauta de hoje. Já tocamos nesse assunto ontem, vamos retomá-lo devido à importância de uma questão que vem se repetindo. Após moradores protestam e jogam lixo na porta da Prefeitura de Cubatão, coletas serão retomadas. O hall de entrada da Prefeitura de Cubatão amanheceu ontem coberto de lixo. Os sacos foram despejados em protesto pela falta de coleta de lixo domiciliar, decidida pela empresa Terracom, que é responsável pela limpeza da cidade, em razão de não estar recebendo o repasse dos valores contratados. A Prefeitura de Cubatão deve repasse de cerca de 13 milhões referentes aos meses de dezembro de 2015 a maio de 2016. A administração municipal já havia sido notificada judicialmente no início do mês de julho. Em nota, a Prefeitura de Cubatão afirmou que já entrou em contato e que iniciou ontem mesmo, além de uma operação emergencial, que as coletas serão retomadas. Já temos aqui na bancada o presidente da CET Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Fifi, bom dia. Essa questão do lixo, esse protesto dos moradores, uma questão que incomoda demais a população, né? Que a manutenção e zeladoria da cidade são os temas que mais despertam, né? A reação do munícipe, evidentemente, porque aquela vida é afetada. A coleta de lixo suspensa em mais um município da região e o ato extremo de protestar na frente da prefeitura. Bom dia, Zé, bom dia a todos. Na verdade, é a falta de recurso, né, das prefeituras. Daí espelha como os orçamentos estão comprometidos, como os orçamentos estão impactados no custeio o tempo inteiro. Chega ao ponto de não ter dinheiro para pagar o recolhimento de lixo, varrição, enfim. E esse deve ser o maior contrato da Prefeitura de Cubatão, porque em todas as prefeituras o maior contrato é o lixo, é o contrato de lixo. E é ruim, né? É ruim porque é o básico. O cidadão que paga o imposto, ele espera no mínimo um retorno
dos serviços básicos, e esse é essencial. O serviço de coleta de lixo é um serviço essencial. E uma medida extrema como essa, um protesto válido, mas é questionável também, não vai resolver a situação, vai chamar atenção, mas também não vai resolver. Não resolve, e as pessoas precisam entender também que o lixo é produzido por cada um de nós, né? A partir daí, colocar o lixo na rua para esperar o lixeiro passar é o ato mais cômodo e confortável que tem. Se houvesse uma separação de lixo reciclável com lixo orgânico, depois a disponibilidade desse resíduo de forma adequada, seria muito mais fácil para todos os municípios. E com isso, existiria também uma economia nesse recolhimento. E essa economia geraria investimentos em novos serviços. Então, do momento que a população se conscientizar que o lixo pode ser minimizado, o custo do lixo pode ser minimizado e que pode ser colocado em outros locais, ela vai começar a ter um retorno dos impostos que ela está pagando. Enquanto continuar, gera lixo, recolhe, leva, não sei se Cubatão tem um aterro sanitário, se ele tem um lixão. Poucas cidades têm aterros sanitários adequados. Então é uma questão de cidadania, viu, Zé? Eu acho que de conscientização, de cidadania, das pessoas entenderem que não adianta pegar o lixo e colocar para fora da casa deles, porque ato contínuo, o impacto está para dentro da casa deles, porque o lixo fica às suas portas, e isso traz um transtorno muito grande, né? João? Pois é, acho uma extrema incompetência da prefeitura de Cubatão, e como outras prefeituras também são extremamente incompetentes nesse caso do lixo. Realmente é muito mais cômodo você pagar para uma empresa fazer esse serviço, a população fica refém, paga altíssimos impostos. Cubatão continua sendo uma das cidades do Brasil com maior nível de arrecadação per capita, porque tem as indústrias e arrecada muito ainda, apesar de toda a dificuldade financeira e da crise, a redução. Continua arrecadando muito, entregando nada praticamente, entrega nada para a população fica refém. Lixo é uma das coisas mais importantes. Agora, Fiel, eu acho que é o seguinte, quem tem que tomar essa decisão é a prefeitura. Se eu separar o lixo, se faz tudo certinho, mas eu não tenho uma coleta adequada, não vai ser cada pessoa fazendo seu trabalho em casa. E outra, nós temos que melhorar muito o sistema. Acho que mesmo o aterro sanitário foi uma evolução, sem dúvida, em relação ao antigo lixão, que é um absurdo que ainda tem em muitas cidades do Brasil, apesar da lei proibir desde 2014. Não pode ter lixão a céu aberto no Brasil mais, a lei proíbe isso. Só que mesmo até o sanitário é você jogar sujeira embaixo do tapete. Tem que ter um sistema de coleta seletiva, como o Fifi colocou, tem que ter um sistema de reciclagem dos produtos. É possível, não é tão complexo. Agora, tem que ter vontade política. E não tem, isso não tem. É tipo do negócio que é largado. Agora, teve um efeito importante, conseguiu resolver, a prefeitura se conscientizou. Quando a população joga o lixo na frente da prefeitura, é um ato extremado, ninguém tem a vontade simplesmente, a não ser uma questão política ou outra, que pode também ter uma conotação nesse caso, com a época de eleição e tudo mais, mas a pessoa não vai ter a paciência de pegar lixo, colocar no seu carro para jogar na prefeitura, a não ser que já esteja no desespero. E funcionou. Isso repercute. Houve um acordo isso com vai para a imprensa no final da tarde e hoje vai ser isso vai para a imprensa, sabe? Isso pega mal para a prefeitura, mostra o trabalho irresponsável. Agora tá na hora de São Vicente a população fazer o mesmo, né? Colocar na porta da casa do prefeito e na prefeitura. Infelizmente é um ato extremo, não é adequado, mas está sendo a última forma para você melhorar a tua situação e protestar de uma outra forma, porque protestar só falando não resolve mais nada, né? Então, porque a questão de São Vicente é muito mais sensível, porque você não vê uma perspectiva de resolução. Ao menos ontem, ou por pressão da mídia, ou por algum fato outro, até pela urgência da questão, chegou-se a um bom termo, né? E a coleta vai ser retomada hoje. Então vai gradativamente resolvendo esse problema do acúmulo de lixo nas ruas. Mas São Vicente nós não vemos perspectiva. Nós aqui não temos a menor satisfação em ficar falando dos problemas de São Vicente. Nós sabemos que a administração pública não é algo fácil. É complexo. É fácil. Não, é fácil. Eu não é entendo fácil. assim, eu não entendo. Zé, eu vou te falar, é mais fácil do que administrar qualquer coisa privada hoje. Pode até não ser tão fácil quanto deveria. Mesmo com a escassez de recursos? Mas é muito mais fácil que administrar uma empresa privada. Isso eu posso te falar. Porque a entrada do recurso está ali, entre aspas, não tanto quanto se gostaria,
mas se tiver um mínimo de bom senso, um mínimo de administração, a grande questão é que não se tem um mínimo de administração nesses lugares. Porque arrecada-se muito, desvia-se muito, tanto é que a cidade está num caos. Agora que essa arrecada, eu já tive essa ideia que era complexo administrar, tem a sua peculiaridade, tem seus trabalhos, tem tudo mais, precisa de gente competente como qualquer coisa, mas não é tão difícil quanto o pessoal, é mais incompetência do que qualquer outra coisa. Fácil nada é na vida e é complexo. Agora, não é tão difícil, é mais difícil administrar uma empresa privada, garanto pra você, viu? Gostaria de te ouvir, Fifi, você que já tem aí, vivência, você é um cidadão, um munícipe, e ao mesmo tempo já esteve hoje está na administração pública, já esteve na Secretaria de Obras, então gostaria de que você debatesse essa questão. Eu entendi o que o João falou. Eu acho que a administração pública, ela tem, se não a certeza, ela tem a previsão da arrecadação, e a iniciativa privada não. A partir daí, o administrador público, ele tem que se adequar a previsão da arrecadação que ele tem. E dentro dessa previsão, disponibilizar os serviços, começando pelos essenciais e depois indo para os serviços que não são tão essenciais. Ocorre que as máquinas públicas, ao longo dos anos, elas ficaram paquidérmicas, né? E você tem muito dinheiro aplicado no custeio, na mão de obra. Por exemplo, o João é um empresário, duvido que uma empresa dele tenha 60% do faturamento no custeio. Se tiver, ele quebra. Ou pagamento de salário com 50 e poucos por cento. Então, se tiver, ele quebra. Se tiver essa condição, qualquer empresa privada quebra. Sim. E o gestor público, ele não está para oferecer emprego. O gestor público, ele está na função de oferecer serviço e disponibilizar a condição do empreendedor, fomentar a economia de forma que o empreendedor ofereça o emprego. E no Brasil há muito tempo, isso é da época do Império. Sim. Tem o regime que o gestor público, ele tem que oferecer o emprego o tempo inteiro. Ele é responsável pelo emprego direto. E não é, no meu ponto de vista não é. O gestor público, ele tem que fomentar a economia de forma que o empresariado invista e esse empresariado ofereça o emprego. E o gestor oferece o serviço. Ele oferece, ele devolve para a população a infraestrutura básica para ele poder gerenciar a cidade, né? E da forma que as prefeituras estão, esse ano houve realmente um declínio de arrecadação. Se não era previsível, pelo menos tinha que ser pensado que isso ia ocorrer. E deveria ter se feito um enxugamento na máquina pública. Mas o concursado você não pode dispensar. De fato não pode. Mas, de repente, determinado serviço você também não poderia estar fazendo. Você teria que enxugar a tua máquina para dar o essencial. O essencial não está sendo dado nessas cidades. É ruim isso. A gente não passa por isso em Santos, mas afeta diretamente Santos. Porque você pega cidades que não tem sequer recolhimento de lixo, isso impacta diretamente na saúde. Exato. Né? E do momento que impacta na saúde, impacta em Santos. Eu falei no último programa, se eu não estou enganado, o gestor público na rede de saúde tem que colocar no mínimo 15% do arrecadado. Santos coloca algo em torno de 29% do arrecadado, é quase o dobro. Só que esse quase o dobro atende muitas pessoas da região, se eu não estou enganado, de 40% a 50% dos atendimentos em Santos são de pessoas da região, não são de santistas. Então o que está acontecendo com isso? Parte do nosso dinheiro, claro que aí entra dinheiro do SUS, entra dinheiro verba federal, mas parte do nosso dinheiro está custeando a saúde da região. De quem não fez um trabalho adequado na administração. E da região, que poderia estar vindo para Santos. Então são coisas que quando a gente ouve essas notícias, Cubatão não tem coleta de lixo, São Vicente está sem coleta de lixo, tal cidade está sem rede de esgoto, está sem captação de águas pluviais adequadas. Isso tudo impacta na saúde. Enquanto esses gestores não perceberem que aplicar em saneamento básico, aplicar recursos em habitação, tirar recursos da saúde, porque você não vai precisar gastar na saúde, e que se tenha uma saúde preventiva nesses municípios, para que você não sature a tua saúde curativa, a gente vai continuar vendo notícias desse tipo. Isso é péssimo para a região. É isso mesmo, Fifi. E a Organização Mundial de Saúde coloca cada $1 investido em saneamento básico, exemplo que você colocou, cada $1 investido em saneamento básico
e coleta de lixo, adequando essa situação, você economiza $60 na saúde, ou seja, uma saúde preventiva. E as prefeituras esquecem largamente desse ponto. Parece que recolher lixo é só para deixar a cidade um pouco mais bonitinha. Não é. Saneamento básico é fundamental para você ter saúde na cidade. Claro. As pessoas não entendem que tem que tirar o lixo de dentro de casa, mas não existe jogar fora o lixo, tem que tratar esse lixo. Não é simplesmente jogar fora, não tem fora no mundo. Vai mandar para onde? Pro espaço? Não é fora. Esse é o conceito mesmo. E a questão que o João falou do lixo, dos aterros sanitários, existem hoje em dia tecnologia, hoje em dia não, já há muito tempo, tecnologias de usinas que você pode transformar esse lixo em energia. Readequar esse material, reutilizar esse material e ganhar dinheiro com esse material, que é mais interessante. Então, essas usinas, qualquer país desenvolvido tem, porque o local que você disponibiliza para colocar um lixo, para você recuperar esse local depois, passam anos. Vou te dar um exemplo, o lixão em Santos era na Alemoa. Isso. Hoje é na área continental. Hoje é um aterro sanitário, anteriormente era um lixão na Alemoa, que hoje já tem uma vegetação enorme, já cobriu totalmente o lixão. Só que nesse momento a Codesp discute, e a prefeitura também, para utilizar aquele local como um local de apoio para o porto. Só que até você recuperar aquele terreno todo que está cheio de lixo, que foi depositado lá durante anos. Tem o gás também, que é perigoso. Tem o gás que sai o tempo inteiro. Isso vai demorar um tempão, até você recuperar. E o custo que você vai levar para recuperar esse terreno. Então existem soluções mais inteligentes que têm que ser aplicadas o quanto antes. Ok, vamos lá então, 7:05 aqui no nosso programa. Vamos conferir agora a situação das balsas e estradas, Thiago. Balsas e estradas. Bom, Zé, travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Vamos às estradas. Na Ecovias, o sistema em operação é o 5x5 e de acordo com o Twitter da Ecovias R, o sistema flui bem na chegada a São Paulo. A descida pela serra é realizada pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Subida acontece pela pista norte. As demais rodovias, tudo normal. Tráfego lento na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa, o Bom Dia 98, para que você possa debater a região junto conosco. Uma satisfação ter você na nossa audiência. Esse programa que é uma realização da CDL Santos Praia, a Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 98 FM o jornalista Márcio Barbuí, o jornalista que também atua na promoção de eventos, tem um grande trânsito com os empresários em geral, de todas as áreas, de todo o país, e nós trouxemos também o Márcio para falar um pouquinho da região e a percepção dele e desse grupo empresarial a respeito do potencial da Baixada, de tudo que nós podemos realizar e trazer para a cidade. Márcio, muito obrigado por atender nosso convite, seja bem-vindo ao Bom Dia 98. Obrigado a vocês e bom dia a todos. Então, eu sei que você, dentro da sua agenda aí, né? Aquela correria toda, você dormiu tarde e tal, obrigado por ter mantido a nossa agenda aqui. O que eu queria perguntar para você, dentro do que eu explanei aqui inicialmente, como é que você vê essa questão das delegações estrangeiras aqui em Santos, o advento dos Jogos Olímpicos? Você entende como uma boa oportunidade da cidade, já que teremos jornalistas do mundo inteiro por aqui? Eu acho, é óbvio, né? Como nós tivemos a Copa, que foi muito bem recebida aqui, tiveram as duas seleções, né? Era o México e a outra Costa Rica e a Bósnia foi um sucesso até a Costa Rica aí durante os jogos. Então, conclusão, Santos recebeu as duas delegações e agora tá as duas seleções e agora tá recebendo essas diversas delegações. Sempre são bem-vindos, e você poder mostrar a casa, acolher os estrangeiros, acolher os atletas, isso eu acho que é uma oportunidade única. Ô Márcio, que eu vinha conversando com você, a questão é que muita gente, eu mesmo que vou aos jogos, a gente acaba tendo um certo temor pela questão da segurança. Claro que no Rio tem muitos problemas, evidentemente, principalmente naquele cinturão, até uma certa semelhança com a Baixada. Ali as grandes vias de acesso, como a linha vermelha, a linha amarela, mas ali na Baixada Fluminense e outros problemas também. Você esteve num centro turístico do Rio de Janeiro. Qual foi a tua percepção? Olha, confesso que eu tenho muito menos medo de andar no Rio de Janeiro do que pegar o sistema Anchieta Imigrantes. Isso é verdade. Outro dia eu fui
numa festa na casa da Beatriz Penta Camargo, que é presidente do MASP. Então ela recebeu na casa dela no Margarida Galvão, no Morumbi, e eu optei em descer de madrugada porque eu tinha um trabalho aqui em fazer. Daí foi a primeira vez que realmente eu senti uma sensação de medo e falei, nossa, acho que eu preciso blindar o carro, nem que eu compre o mais simples, mas seja blindado. E eu morei 1 ano na casa do Antônio Hermílio quando eu fui fazer Mackenzie, e eu me lembro que ele falava, patriota do jeito que ele era, se ele tivesse que blindar um carro, ele sairia do Brasil. Ainda bem que ele não está vivo para ver a situação de hoje. Então, Fifi, como é que você tem essa percepção? Aliás, até a CT está diretamente envolvida, não é? Mais do que a questão, eu queria que até você falasse sobre isso. Sexta-feira temos um dia especial pelo advento da chegada da tocha olímpica, para mim um grande evento, talvez por um viés político ou não, de preferência partidária, talvez as pessoas não estejam valorizando devidamente a importância, a simbologia desse ato de se trazer a tocha olímpica. Acho que é um privilégio para Santos, para a região. Essa tocha está passando por aqui, pode parecer uma coisa boba, mas é o maior evento esportivo do mundo, né? E você está dentre mais de 5.000 municípios no Brasil, Santos foi um dos escolhidos para passar a chama olímpica. Ela chega às 10:30 da manhã na divisa Santos com São Vicente na praia. A partir dali ela vai pela praia até o Campo dos Santos, Canal 1, Campo dos Santos. Tem 5 eventos que eles chamam de celebração, um deles é na Vila Belmiro. Volta pelo Canal 2, pega a Avenida da Praia novamente e vai até o Aquário Municipal. Por volta de 13 horas atravessa por Guarujá, retorna do Guarujá às 5:30 da tarde. Passa na Praça Rebouças, passa no Aquário Municipal tem uma celebração também, passa na Afonso Pena, sobe o Canal 4, passa Lobo Viana, Oswaldo Cruz, Conselheiro Nébias, chega na Catedral, uma outra celebração. Ali ela pega o bonde, passa na Prefeitura, da Prefeitura vai ao Museu Pelé, do Museu Pelé ela vem pela Ana Costa, tem uma celebração em frente ao Extra, por volta das 7:30 da noite, e acaba na Praça das Bandeiras. O objetivo da tocha é simbolicamente mostrar para a cidade, mostrar para o mundo inteiro a sua passagem numa cidade importante na história do país como Santos, né? É importante a população entender esse significado e ter a consciência que algum incômodo no trânsito vai ser causado, principalmente no período da tarde, mas é uma oportunidade única. Muitas cidades queriam essa passagem da tocha olímpica e não tiveram essa oportunidade. Então é um momento de comemoração, vai ser muito rápido, porque ela não tem um impacto de bloqueio total. Acho que o bloqueio total vai se dar apenas na Ana Costa, entre a rua do Hospital Ana Costa e a Pedro Américo e a Francisco Glicério por cerca de 10 a 15 minutos, mas é tudo passagem da tocha olímpica. Eu acho que é um momento infelizmente, eu concordo com o Márcio, desse negócio do sistema Anchieta Imigrantes é uma coisa que hoje é uma pedra na cabeça de cada um de nós, né? Uma espada na cabeça, quer dizer, porque você passa por lá tenso. Eu amanhã vou para São Paulo, já sei até como é que eu faço. Na volta, eu passo no meio da pista. Eu não passo nem do lado do muro do lado direito, tampouco do lado esquerdo. Boa dica. Então eu passo pelo meio da pista, só que isso talvez não seja o suficiente. Não. Eu tenho visto ultimamente carros da polícia rodoviária parado no muro, só que é um absurdo a gente viver nessa condição, né? Tem a ida, que você tem o radar da ida também, que ali também tem assalto naquele viaduto, quando você tem que estar a 60 km por hora. Então é um momento ruim do Brasil. No meio das Olimpíadas a gente vai estar votando o impeachment da Dilma. Durante os jogos, o impeachment da Dilma vai estar sendo votado. Quer dizer, a imagem que o Brasil está vendendo para o mundo é muito ruim. A gente está perdendo a oportunidade de vender o país turisticamente para o mundo inteiro, porque vão ter delegações do mundo inteiro aqui no Brasil e imprensa do mundo inteiro também. Que a gente espera que tenha um sucesso muito grande e que a gente consiga reverter esse quadro que hoje, em termos de imagem, é extremamente negativo. É exatamente isso. A Olimpíada, desde o início, eu achei que fosse uma grande besteira que o Brasil fez, que justamente é a oportunidade para você mostrar a sua casa arrumada e não sua casa bagunçada. Você colocou o holoforte no Brasil inteiro e não vai mostrar o serviço, mostrar a incompetência absoluta. E isso não é bom de forma alguma. Agora, é importante para a cidade, já que está aqui, já que nós conseguimos, é um evento histórico que eu não sei se alguém daqui vai ter de novo na vida uma oportunidade como essa. Algo que é uma vez só na vida e olhe lá. Não sabe nem se nossos filhos vão passar novamente, o Brasil vai ter outra Olimpíada, a possibilidade de outra Olimpíada no Brasil.
alguma outra vez. É algo realmente extremamente raro, importante, e nós temos que mostrar nossa cidade bem equipada. Isso é importante, tá mostrando pro mundo inteiro. E Santos é uma cidade muito importante pro mundo. A gente às vezes não tem noção da importância que a nossa cidade tem pro mundo, inclusive. Eu fiquei empolgado uma época, eu fui pro interior da China e eu fui num lugar que tinha cafés do mundo inteiro, e tinha lá café de Santos, tinha café da Colômbia, e tinha café nem é de Santos, né? A gente nem produz café exatamente com plantação, mas não era café do Brasil, era café de Santos. Então a gente vê a importância de Santos que tem no cenário mundial e uma série de coisas. Agora, o que o Márcio colocou é perfeito em relação, eu tenho essa mesma visão toda vez que eu subo a serra, e toda semana eu subo e desço a serra. É algo que mostra a ineficiência do Estado como um todo. É algo que parte de qualquer princípio, encerra qualquer princípio mínimo. Você dá a segurança do ir e vir, que já é ruim. O ir e vir já é difícil, nós não temos um trem subindo a serra, nós não temos algo que seja um trem para as pessoas subirem a serra, nós não temos a menor infraestrutura que já tivemos. O pior é que já tivemos aeroporto aqui em Santos, já tivemos trem aqui em Santos, fazendo um serviço um pouco melhor do que nós temos hoje, e é algo animalesco praticamente, levar pedrada na estrada, parece que nós voltamos à época das cavernas, né? É pior do que tudo que possa acontecer. Então, estamos aqui com o nosso convidado Márcio Barbuí. Márcio, então, dentro do que foi colocado aqui, tem uma percepção de que nós vamos ter aqui na Baixada uma empresa de blindagem de veículos, algo inimaginável algum tempo atrás. E você que também tem muito trânsito nos meios empresariais de São Paulo, que está mais próximo da gente, independente de outras regiões, que você tem contato também, qual é a percepção desses empresários da Baixada Santista? As pessoas estão evitando vir para uma locação ou outra aqui, para um fim de semana, procurando outros lugares, e o desdobramento disso, isso não influiria numa vontade de investir aqui, ou são duas coisas distintas? Eu não acredito que exista uma falta de investimento em função disso. Acho que a empresa de blindagem vindo para cá, ela é bem-vinda, obviamente, né? É um mal necessário hoje, não só em Santos, mas em todo o Brasil, tá? Eu nunca fui assaltado, nem em Santos, nem em nenhum lugar, mas assim, eu acho que a questão de investimento, de vir por falta de segurança, eu não acredito. Eu tenho até 2 amigos que costumam vir para Santos nos jogos da Vila, são bem santistas, que é o Luiz Hermílio e o Paulo Setúbal, e eles às vezes vêm voando, às vezes não. Então quando eles vêm de carro, o carro deles é blindado, às vezes o Luiz tem um que não é, então eu falo, cuidado, tá? Ele puxa, mas tá assim, mas eu acho que as pessoas não deixam de vir. Eu tenho outros amigos também que tem casa em Juqueí, que passam o dia aqui, eu acho que não tá nesse aspecto, eu acho que mais para nós que acompanhamos a mídia local, e a mídia local tem trabalhado muito bem essa questão da segurança do sistema Anchieta Imigrantes, porque Santos tem vida própria, mas nós sempre vamos a São Paulo, principalmente pela questão de aeroporto, por questão de ter amizades, estar próximo. E eu que estive no Rio do dia 10 ao dia 16, no hotel que eu fiquei, foi o Sheraton na Niemeyer, tinham 8 seguranças federais. Então, quer dizer, tá muito bem policiado. O sonho do meu filho era subir favela, que hoje não se chama mais favela, é comunidade. Então subimos a Rocinha, subimos a Vidigal, que era em frente ao hotel, e fomos muito bem recebidos. O Rafael, que era um menino da comunidade, subiu conosco. O Gabriel, que tem uma academia de ginástica na Rocinha, também nos recebeu. Fomos a uma academia de 3 andares, acho que o Vidigal está com 800, a Rocinha está com 800 mil habitantes. Então eu me senti muito seguro no Rio de Janeiro. Fui embora pela linha vermelha, porque eu fui de automóvel, até eu uso um motorista lá no Rio de Janeiro, e daí eu falei para ele, Luciano, me acompanha até lá. Ele me acompanhou, passamos pela lagoa, ele chegou ali na beira e falou, seu Márcio, vai direto. Falei, tá bom. E fomos super bem, entendeu? Eu não me senti inseguro no Rio. E com o meu carro que não é blindado. Ô Márcio, outra coisa que eu queria te perguntar também, até quero abrir a discussão para todos aqui, que é algo que está em pauta no Congresso, está latente, que é a liberação dos jogos. Nós já soubemos até que grupos de Las Vegas estiveram na região, Guarujá é o alvo, exatamente o Hotel Jequitimar, para que se abra um cassino. O que você acha que isso pode fomentar em termos de, sou totalmente de potencial turístico? Eu sou de 63, então sou de uma época que eu
ouvia os tios, os avós a falarem sobre o Parque Balneário. Agora chegando aqui no estúdio eu parei, olhei aquele móvel, daí fiquei imaginando como é que era o Parque Balneário, o hotel, tanto que as pessoas não falavam no Guarujá na década de 50, década de 40, elas vinham para Santos. Depois você tinha um hotel internacional lá no Guarujá, aquele que onde é o Shopping La Plage, mas as pessoas vinham para Santos. Todas as boas famílias eram daqui e frequentavam o cassino do Parque Balneário. Você pega a família Melão, Alves de Lima, você pega Matarazzo, que saiu daqui, Suplicy, todas as famílias frequentavam este hotel. Então eu acho que o jogo tem que ser liberado mesmo, ele atrai divisas, todos os países, a maior parte dos países que você viaja, Cancún, sei lá, tudo tem cassino, entendeu? Até Punta del Este. Então eu acho que será bem-vindo. Fifi? Eu também sou a favor. Eu acho que essa é uma hipocrisia o jogo não ter sido oficializado no Brasil até hoje, se o maior fomentador do jogo é o próprio governo federal. Você tem loterias correndo quase que diariamente no Brasil, e os mais diversos tipos de jogos. E esse negócio que o jogo traz o crime, eu tenho dúvidas. No passado estive em Las Vegas e o que fomenta o turismo em Las Vegas é uma loucura. Mas não dá para comparar o jogo no Brasil com o jogo de Las Vegas. Talvez não dê realmente, mas você pode começar a ter mais um nicho para exploração turística e automaticamente comercial. Se tiverem boas instalações, precisa ver de que maneira que eles vão querer instalar jogo. Porque o que eu tenho ouvido na região, quando falam vão liberar o jogo, só está se falando em bingo. E bingo não é uma coisa que fomente a economia. Bingo é uma coisa muito menor. O dono do bingo ganha muito dinheiro, mas eu estou imaginando que a gente vai ter aqui casas de jogos com estruturas suficientes. Cassinos mesmo. Cassinos, para você ter uma acomodação em hotéis adequadas, para você ter o consumo, para você movimentar a economia. É isso que eu estou imaginando que eles estão falando em termos de jogos. Porque se vier só o bingo, vai ser o que já teve. E não mudou nada em termos de economia. Pelo contrário, só quem ganhava dinheiro no bingo era um ou outro que conseguia fazer o bingo e o dono do bingo. Porque o dono do bingo ganha dinheiro astronômico. Então eu acho que tem que ser uma coisa profissional. Por exemplo, você falou de pessoal de Las Vegas vir para o Guarujá. Isso já é um incentivo muito grande, uma perspectiva muito interessante, que você pode ter de fato uma atividade turística adequada. No Brasil, acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais em turismo. A gente fala em turismo, e até pouco tempo falava em turismo na região, e o turismo que a gente via na região era a praia. Só que a praia não é o ano inteiro que você tem turismo. Você tem que ter atividades turísticas que você fomente esse turismo o ano inteiro. E aí você tem um profissionalismo no turismo. A gente ainda está longe disso em termos de Brasil. A gente ainda não tem hotéis adequados, a gente ainda não tem atrativos que justifiquem o cidadão se deslocar para determinados locais e consumir de fato. O Márcio falou do Rio de Janeiro. Eu não me sinto inseguro no Rio, apesar de todo o noticiário que você vê de bala perdida, de guerra civil. Eu tive no carnaval, costumo ir muito ao Rio de Janeiro. Eu tive um ano que tinha tanque de guerra na rua e a segurança era plena em termos de Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que esse evento ele vai estar seguro, não vai ter problema algum, porque você tem uma concentração grande, um foco muito grande para garantir essa segurança. Uma pena que isso não seja costumeiro, que isso daí só seja feito quando você tem um grande evento. Eles provam que eles conseguem segurar o crime quando eles querem. Agora, acabou o evento da Olimpíada, a gente vai voltar a ter problemas novamente, porque eles não têm o foco para a segurança definitivo como objetivo principal. João. Eu, em relação aos cassinos, eu sou plenamente favorável. Sem dúvida o governo utiliza. Nós temos hoje os jogos de azar em qualquer lugar que você queira, tem. Se eu entrar no site da Caixa Econômica Federal e quiser apostar R$1 milhão, eu aposto. Ou seja, existe o jogo de azar. E é fácil fazer isso e tá num site de uma empresa que é do governo, que é a Caixa Econômica Federal. Eu posso jogar lá tranquilamente, pegar R$1 milhão e jogar sem menor problema, diretamente na mesma conta que eu tenho. Em relação a... tem que tomar um certo cuidado, é claro, como qualquer atividade que você coloca, o jogo é uma delas, em relação à lavagem de dinheiro, mas é uma questão da Receita Federal se preparar para isso, e não vejo grandes dificuldades para você aferir realmente e ter uma legislação um pouco mais rigorosa para evitar tanto os desvios quanto o ganho ilícito e irregular do dinheiro. Mas você pega hoje, você vai ali na Avenida Peneda em São Vicente, você vai em vários lugares, você passa um bar atrás do outro, tem máquina caça-níquel olhando de fora, da rua, não precisa entrar no bar pra você saber que tem. Da rua você vê. Então, quer dizer, já tem hoje um jogo
irregular, ilegal, que não traz dinheiro, que só prejudica aquela população que joga, que deve ter a máquina extremamente viciada, sem uma legislação mínima que assegure o mínimo de retorno. Agora, é fundamental, nós tínhamos o Monte Serra aqui, né, em Santos, com o cassino, o Ilha Porchá mesmo foi cassino também. Quer dizer, nós tivemos uma série de lugares aqui na nossa região que fomenta turismo. O que o cara quer jogar, ele joga. Primeiro que ele joga ou no ilegal, que nós temos aqui vários lugares ilegais que tem para jogo também. Tem bingos ilegais em todas as cidades da região, em quantidade. Tinha aqui perto do Gonzaga, que a gente sabe até onde que é. Nós temos os jogos ilegais nesses bares de caça-níquel, e nós temos os jogos oficiais, que é do governo, e tem o jogo do bicho ainda. Quer dizer, jogo não falta. E se o cara quiser ainda assim jogar numa roleta realmente com toda a estrutura, sem o medo de ser levado pra delegacia uma hora ou outra, você tem a opção de ir pro Uruguai, você tem a opção de pegar um navio, anda 200 metros, quer dizer, deixou a coisa, já deixa de ser algum problema, já deixa de ser. E a legislação, ela não tem que se preocupar com isso. Isso foi uma hipocrisia, como o Fih colocou, absurda. A legislação não tem que se preocupar com algo que a pessoa queira jogar, queira fazer. Eu posso doar dinheiro, porque eu não posso me distrair de alguma outra forma? Posso, não há problema nenhum, né? Ela não tem que se preocupar com a moralidade da coisa, ela tem que se preocupar com o crime. E isso não pode ser crime. Márcio, outra questão também é em relação à economia do país. Tivemos um período difícil, uma crise política acentuada, que muito embora ainda permaneça, ainda já está mais atenuada. Nós tivemos aí até ontem o FMI revisando de uma forma positiva o crescimento da economia brasileira no ano que vem. O que você entende dos empresários que você convive? Qual é a leitura deles? Que pelo menos nós estamos já vislumbrando um pontinho de luz lá na frente para que as coisas mudem para melhor? Então, essa turma de amigos que são empresários fortes no Brasil, que costumam vir ao Jogo da Vila, eles estavam falando que o primordial para o Brasil crescer era a Dilma sair. Isso é fato, dito por eles. Eu peguei uma época também que os empresários, o Antônio Hermílio, José Midlen, você tinha a Maria da Conceição Tavares, que era uma economista, então todos esses iam e metiam bronca no governo, falavam a público, iam a Brasília. Hoje os empresários, eu não sei se de alguma forma se beneficiam com os governos atuais, mas eu não vejo ninguém gritar, esbravejar, xingar, modo de dizer, mas ir a público e falar o que realmente pensa. Mas esse era um fato deles. Então eu acho que saindo o governo que está em transição, né, a Dilma, vamos falar mais claro, as coisas parece que vão vislumbrar que estão caminhando certo. Você vai falar, Michel Temer é o correto, né? Eu não sei, mas é melhor também, entendeu? Então eu acho que existe uma perspectiva muito grande da retomada do crescimento do país. E na questão de eventos, nos últimos anos, principalmente o ano passado, você sentiu uma redução da procura para se fazer eventos? Você que faz sempre esses eventos? Então, eu acho que eu estou há 22 anos no mercado. Acho que o pior ano foi 2015, tá? Porque tava aquela coisa vai, não vai, mas 2016 está normal. Obviamente que grandes empresas do Porto, que são minhas clientes, todas elas ano passado fecharam. Não vamos fazer nada porque estamos na parte de demitindo, então não é uma controvérsia, estamos festejando, mesmo que seja festa de funcionários ou festa de ano de fundação, comemoração de fundação da empresa. Então várias delas, eu tenho umas 4, 5 que deixaram de fazer qualquer tipo de atividade social ou comemorativa, até esportiva, mas do resto o particular continua. Entendeu? Quem tem que casar, casa, quem tem que fazer 15 anos faz. Quem tem que separar, separa, mas aí não também, festeja, também, né? Poderia ser uma ideia, né? Poderia ser um nicho de mercado interessante. O dinheiro gasto foi tanto quanto, mas não tá certo. E a coluna, como é que vai? Tá tribuna? Tá ótimo, uma coisa que eu tava pensando agora no caminho daqui, quantos anos eu trabalho com isso, né? Eu fiquei estou 14 na tribuna, fiquei 3 no Jornal da Orla e colaborei com a Teresa Wolff durante 5 anos, né? E também nesse período aí de transição eu escrevi no jornal da Real Perspectiva, que na época era Tecnobase, né? Ficava ali na Conselheiro Neves. Então eu já venho aí militando no colunismo em torno de uns 20 anos, 20 e poucos anos, né? Porque ninguém torna-se colunista. Existe também uma preparação, entendeu? A gente tem na cidade, às vezes, vão pipocando N revistas, N colunistas, né? Mas você tem que estar no meio, você tem que conhecer, você tem que receber informação dos colaboradores, você tem que estar antenado e você tem que sair para receber informação. Ok. Márcio Barbuí,
casa está aberta para você. Muito obrigado, você é um grande formador de opinião. Sempre. Nós fizemos questão de te trazer aqui no Bom Dia 98. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ok, vamos em frente com o nosso programa e agora é hora da gente comentar, justamente até com explicação nessa questão turística, um desdobramento, é a questão do Guarujá. O aeroporto, será que ele vai sair ou não? O aeroporto de Guarujá aí tá implicado com a questão do EIA-RIMA, a questão ambiental, e é o nosso próximo tema aqui no Bom Dia 98. Tiago. Pois é, Zé, não foi dessa vez, hein? A licitação de aeroporto civil do Guarujá é suspensa. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá suspendeu a sessão pública para recebimento e também abertura dos envelopes da licitação para construção, exploração e manutenção do aeroporto civil metropolitano. A sessão estava marcada para hoje. Segundo informações extraoficiais obtidas pelo Jornal Diário do Litoral, a iniciativa ocorreu por conta da falta de estudo de impacto ambiental. A data do novo certame ainda não foi definida. O lançamento do edital da concessão e implantação do aeroporto já havia sido anunciado pela prefeita Maria Antonieta de Brito. Então, a questão do EIA-RIMA, vou começar com você, Fifi, a questão da resolução do CONAMA. Ontem nós debatemos muito a questão da Riviera de São Lourenço, não entrando no mérito, nós não conhecemos os detalhes do processo, mas de qualquer maneira tem sempre esse embate do desenvolvimento sustentável, não é? E o aeroporto aí com essa protelação, esse caráter protelatório por questão das exigências da lei ambiental. Eu acho que existem algumas licitações que elas são únicas. Do aeroporto é uma delas, né? Quantas licitações de aeroporto uma prefeitura faz na vida? Ela é única. E quando você tem um tema desse, você tem que se cercar de todo o aparato legal, de forma que você não frustre a expectativa da população. A partir daí, ver quais são os documentos necessários, o que você precisa ter para fazer esse tipo de procedimento. E aí os entendimentos, eles são os mais variados possíveis. Por exemplo, às vezes a CETESB pode imaginar que um RAP é o suficiente e o Ministério Público imaginar que o EIA-RIMA é o necessário. Para que você dirima essas dúvidas e que você não tenha esse problema, o mais saudável é uma consulta prévia. Isso daí nós fizemos em Santos e assim mesmo deu problema na época do VLT e fizemos na época do projeto básico do teleférico. Ouvir o Ministério Público, ouvir a CETESB, colocar os dois em contato, porque às vezes divergem realmente as opiniões. Quem licencia a CETESB, mas o Ministério Público tem a competência de impugnar um procedimento de licença ambiental, como um procedimento de licitação. Existe o Tribunal de Contas, que também tem que ser ouvido. Então, eu acho que antes de dar uma data, por exemplo, vou licitar o aeroporto do Guarujá. Dia tal, mês tal, eu devo estar com isso daí pronto. Senta, observa primeiro quais são as necessidades, quais são as dificuldades, porque não é uma licitação costumeira, uma licitação completamente fora do dia a dia, do cotidiano. A partir da certeza dos documentos que você precisa, aí você dá uma expectativa, porque é frustrante você pegar no momento que você já determinou um prazo para consolidação de um processo licitatório, você postergar esse prazo. Então eu acho que não é crítica ao município de Guarujá, entendo a dificuldade que eles possam ter tido lá, mas precisa ter cuidado. Para você dar data, precisa ter cuidado. E uma coisa que eu aprendi, Zé, com a imprensa você precisa ter cuidado redobrado. É isso comigo, por exemplo, você tem que ter cuidado. Por exemplo, contigo. Pelo seguinte, às vezes você fala. Tiago, com o Rick. Com todos. Eu sofri muito isso. Tiagão. Eu sofri muito isso na Secretaria de Obras. Às vezes você fala, olha, eu contratei uma obra para ser feita em 6 meses. Tá bom, 6 meses. Por que eu ponho 6 meses? Porque no meu prazo de obra, eu entendo que em 6 meses ela fique pronta. É uma obra de rua. Você teve um período de chuvas. Período de chuva você posterga o teu prazo. Você não consegue trabalhar. Só que a hora que você dá o aditamento de prazo, não estou falando que todos sejam corretos, mas esse exemplo é correto. A hora que você dá o aditamento de prazo, justificando, porque o aditamento de prazo você não dá porque você quer. Você tem que embasar documentalmente no processo. A hora que eu falo, olha, a obra que o João pegou para fazer de pavimentação em tal lugar,
era 6 meses, mas tá aqui, olha, eu tenho aqui o boletim meteorológico, choveu durante 2 meses, essa obra eu vou ter que aditar 2 meses de prazo. A imprensa coloca, obra atrasada, mais 2 meses, não vai ser entregue. Então essa compreensão tem que existir, para que a gente não tenha o problema do que é o atraso e o que é um aditamento de prazo legal. Nesse caso do aeroporto de Guarujá não chegou nem a iniciar a obra, foi um procedimento burocrático de licitação, que por algum motivo deu problema e ele vai ter que ser postergado. É ruim porque para a região é uma expectativa muito grande e esse aeroporto já demorou de estar funcionando, já deveria estar funcionando há muito tempo. Então, dentro do que você expôs, vento que ventar cá no Guarujá, deve ventar lá em Itanhaém também. 2 aeroportos importantes. E na Praia Grande também. Na Praia Grande também está em pauta. Também está em pauta. O aeroporto da Praia Grande está para sair, aí tem essa questão toda. O de Guarujá e o de Itanhaém já funciona na realidade, sim, com a Petrobras principalmente, né? E você tem ali, não só a Petrobras, tem algum pessoal ainda, até alguns jogadores famosos aí com um avião lá, vira e mexe que aterrissam lá. Mas o grande problema que eu vejo nessa legislação ambiental é que ela é extremamente complexa e com vários personagens e um viés político muito grande. Então tem obras que não saem simplesmente porque alguém não quer ou alguém acha pelo em casca de ovo. Eu acho que é algo que tem que mudar. Essa legislação ambiental tem uma conotação positiva por um lado, mas por outro lado não pode ser de uma forma que você não consiga fazer certas obras necessárias. Eu não vejo que impacto ambiental você possa ter construir um túnel. Ah, mas vai ter embaixo, olha, solo marinho que pode estar contaminado, aquela história toda. Mas não vai alterar nada. O navio passa ali, joga solo marinho pra cá e pra lá toda hora. Não tem esse sentido todo. É uma dificuldade. Qualquer obra no Brasil, você gasta uma fortuna para fazer o estudo, mais uma fortuna para você poder preparar essa documentação toda. É complexa, é difícil, onera, não tem vantagem nenhuma praticamente, porque o cara quer fazer, ele vai fazer. Se ele vai impactar, tem uma série de detalhes de consultoria que você consegue resolver, é mais uma forma de criar dificuldade para vender uma facilidade, e no fundo é muito disso que tem. Em qualquer obra você tem uma dificuldade absurda para você fazer. Agora virou uma lenda urbana, né? Mais uma lenda urbana que nós temos na região. Nós temos o túnel ou ponte, que é uma lenda urbana já com pelo menos 50 anos. Nós temos essa lenda que vai ter esse túnel, essa ponte. Nós temos a lenda urbana do túnel Zona Leste, Zona Noroeste, também, que é outra lenda que ficou consolidada. Nós temos uma macrodrenagem Zona Noroeste, que é outra lenda urbana que um dia aí nós vamos ter, e talvez nós tenhamos, talvez daqui a alguns séculos. Nós temos muitas lendas urbanas na nossa região que virou lenda, porque a gente não consegue ver a coisa andar. O aeroporto me assusta, porque eu tenho foto do meu avô tinha negócios no Rio de Janeiro, a gente falou de Rio de Janeiro agora, e ele ia, uma vez por mês, ele pegava um avião da Panam, ele tem a foto dele subindo no avião da Panam, aqui no Guarujá, e tinham voos regulares. Sim. Isso na década de 50. Agora, só para colocar lá dentro, você falou, só para deixar bem claro, tem uma grande atividade, inclusive, no aeroporto lá de Itanhaém, não é? A ideia é ampliar para uma operação comercial mais ampla. E você possa pegar um voo lá, porque nós estamos numa região que é uma região metropolitana importantíssima, aliás, a única região metropolitana com a importância que nós temos, talvez no Brasil, que não tem um aeroporto funcionando comercialmente. Nós não temos. Você vai para Sorocaba, você vai ter Ribeirão Preto, você tem Campinas, você tem São José dos Campos, você tem vários lugares, e você não tem em Santos, na nossa região metropolitana da Baixada Santista, com o maior porto da América Latina, que isso é modal. Não temos que esquecer que nós temos que ter trem e avião funcionando em conjunto com o porto, independente de comercial ou uma aviação mais voltada à carga. Nós temos que pensar muito bem nisso. Nós não vamos desenvolver nossa cidade tendo um aeroporto dependendo de Guarulhos. Isso não vai funcionar nunca. Então, até porque você pode fazer exemplo da Europa e até os Estados Unidos, como por exemplo, você vai para uma cidade menor da França, você faz uma escala em Madrid, você pega um jato. Sim, menor. Um jato, não é? E você pode agregar, porque nem agora, Jogos Olímpicos, se você tivesse como vir de jatinho para a região, as pessoas talvez viessem. Seria um voo curtíssimo, não é?
que poderia trazer muita gente para cá. Garanto que mudaria o cenário da cidade e a importância da cidade em relação ao resto do país. Eu acho que, não tenho dúvida, acho que todos nós concordamos que o aeroporto é fundamental. E tem que sair o quanto antes, né? O quanto antes tem que sair, e o setor público, ele tem que cair fora dessa iniciativa no momento que você tenha a concessão. Eu entendo que até o processo licitatório você poderia postergar a responsabilidade da parte ambiental para o contratado, não o contratante ter que fazer esse procedimento. Você daria as especificações que você quer. Olha, quero no aeroporto dessa maneira, assim, tem que obedecer esses procedimentos. Pelo menos você já teria iniciativa privada começando esse procedimento, porque se você deixar essa responsabilidade pro setor público, vai demorar. Vai demorar e não vai acontecer, provavelmente. Vai demorar, porque o EIA-RIMA é um estudo que leva muito tempo. Agora, eu não sei se o problema deles está no processo licitatório, nas exigências documentais, se foi foi parado em virtude uma análise do Tribunal de Contas, foi parado em virtude do Ministério Público. Se for essa parte documental, é mais rápida. Se eles tiverem que apresentar o estudo antes da licitação, é mais demorado. E aí, eu concordo com o João, essa questão ambiental, ela precisa ser mais rápida no Brasil. Não dá para você querer fazer um empreendimento e levar 1 ano para aprovar um EIA-RIMA. A velocidade do setor público é completamente diferente da velocidade da iniciativa privada. De repente, o investidor que hoje quer investir num aeroporto no Guarujá, daqui a 1 ano não queira. Ou de repente o momento daqui a 1 ano seja completamente diferente do que está acontecendo agora. Então, eu acho que esse engessamento que existe no setor público para determinadas definições é o que tem que ser destravado o quanto antes. E essa questão ambiental, ela também tem que ser tratada de uma forma um pouquinho mais justa. Um empreendimento que vai ser feito, que ainda não causou o impacto ambiental, por que você está prevendo o que vai? Por que você está? Não, você tem que prever. Mas você tem o tempo de adequar a tua instalação à necessidade ambiental. Você ainda não causou impacto. Você ainda está licitando, você ainda está conversando, você está vendo de que maneira que você vai fazer essa contratação. Por que essas aprovações levam tanto tempo? Por que fica 1 ano, às vezes, na CETESB para discutir determinadas situações que acabam onerando o custo da intervenção e postergando o momento do investimento? E a insegurança jurídica, né? Porque é o grande problema no Brasil, é a insegurança jurídica. A sessão seria hoje, a informação extraoficial, nós damos todo o crédito aí, é o Diário do Litoral que trouxe essa informação do cancelamento e esse caráter protelatório dessa medida devido à questão do EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental obrigatório por lei. Bom, eu quero falar da Design Gallery, é isso aí, lista de casamento, chabari, chá de cozinha. Você conhece a Design Gallery, João? Conheço muito bem, né? É, né? Um dos seus filhos preferidos aí, né? Ah, sem dúvida. A Design Gallery, você tem um filho, é isso? Eu tenho uma filha. Uma filha. E a Design Gallery também é uma grande obra, né? É minha outra filha. Novidade todo dia, João, como é que faz? 6, 7, 8 novidades por dia, Zé. É uma loucura realmente. A gente procura trabalhar com as melhores marcas, procurando as novidades no mundo, no Brasil e no mundo. Tem as novidades e o que é bacana também, a gente procura sempre ter o melhor preço. Não basta ter o melhor produto, tem que ter o melhor preço, a melhor qualidade, melhor atendimento, facilidade para o cliente realmente, suas lojas com estacionamento próprio, isso é importante também, facilidade e comodidade para o cliente. 6 vezes consecutivas a Top of Mind, a Design Gallery, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Inclusive o ano passado eu ganhei um presente da Design Gallery que eu pedi, né? Entre nós aqui, pro Dia dos Pais, tem coisa bacana lá. Tem muita coisa bacana e esse ano também na categoria presentes finos também nós ganhamos o Top of Mind. Opa, que beleza, hein? Então, que beleza. Mais uma categoria. Anunciado em primeira mão aqui pelo Nicolau Verde. É verdade. Quebrando o contrato aqui no Bom Dia. Antes de poder anunciar, o Nicolau já anunciou, mas é importante. Tá certo. É o jornalismo, é assim. 7h42, vamos para uma pequena pausa, voltamos já só para acrescentar os endereços da Design Gallery. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Bom Dia 98 para e volta já.
Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Muito bem, de volta com o Bom Dia 98 às 7h45. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã. Esse programa, como foi dito, é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. E o nosso projeto segue adiante com vários parceiros que nós aí temos muito apreço. São empresas qualificadas aqui na Baixada Santista e uma delas com certeza é a Churrascaria Tertúlia. Não precisa nem explicar muito, né? Se tem alguém que não conhece Churrascaria Tertúlia, tem que conhecer. Rodízio de muita qualidade. O padrão de escolha dos produtos, das carnes, é um ponto de diferença, ponto fora da curva na Tertúlia em relação ao comércio de alimentos, né? Que você pode de repente saborear essa sensação gastronômica única na Churrascaria Tertúlia, comandada lá pelo meu amigo o Fernando Rangel, com um time de garçons experientes, muito preparado para te atender da melhor maneira possível. Rodízio de carnes nobres que são escolhidas diariamente. Pensa nisso, hein? As carnes são fresquíssimas. Diariamente, o pessoal da Tertúlia vai comprar as carnes, já com fornecedores também muito qualificados para você ter apenas e tão somente o melhor atendimento. A Churrascaria Tertúlia é assim, excelência a seu serviço, com preço bacana, que é acessível de segunda a sexta, R$ 54,90. Rodízio no almoço no jantar. Sábados, domingos, feriados e datas especiais, R$ 79,90. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187. Telefone 3261-1641. E você que está nos ouvindo pode entrar em contato e participar do Bom Dia 98. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Às 7h46, como é que anda o WhatsApp, Thiago? Olha, Zé, tem a participação do Johnny Gabriel que diz assim: Fifi, no canal 2 com glicério, nos dois sentidos, praia e centro, existem dois pontos de táxi, um do lado do outro, divididos pelo canal. Por que não manter somente um ponto? Vou pedir pro pessoal observar, não sei explicar o porquê não tem dois. São sentidos diferentes, né? O ônibus. Oi? Tem o ônibus que vai e volta, altera. Uma hora pode passar de um lado, outra hora não pode passar do outro. Por causa do horário da proibição. Isso, da proibição. O João matou a charada, isso mesmo. Esse horário, por exemplo, sentido centro-praia é proibido estacionar. Isso. E sentido praia-centro é a partir do meio-dia. Então altera, fica um ou outro. Na realidade é um ponto só, dividido em dois pedaços. Ele distribui dessa maneira. Fifi, outras restrições de estacionamento à vista, como é que tá o planejamento da CET? A tendência sim, viu, Zé? Você não tem alternativa. A tendência é acabando essa obra do VLT, a hora que ela passar na costa e a costa tiver a repavimentação concluída, a proibição da na costa, a proibição do canal 1, a princípio são essas vias que eu lembre assim de cabeça. Mas o que a gente percebe é que as vias que tiveram esse tipo de procedimento, elas começaram a ter uma fluidez melhor e uma segurança melhor também, porque você atravessa com mais tranquilidade. Se a gente tivesse o hábito de atravessar na faixa, a colocação dos veículos estacionados não teria nenhum problema, porque você saberia que apenas na faixa de segurança pode ocorrer uma travessia. Como o santista, assim como o brasileiro de modo geral, é bem disciplinado na travessia, quando você tem uma via com os carros parados, do nada surge entre carros alguém atravessando. E isso é uma insegurança muito grande pro pedestre quanto pro motorista. Então, quando você tem a proibição de estacionamento em determinados momentos do dia, a gente percebe que o índice de atropelamentos para pedestres, ele zera, porque a visualização do pedestre é plena. Você está andando, por exemplo, nesse momento no canal 3, sentido Praia Centro, você vai visualizar o pedestre dos dois lados da calçada, não tem como ele ficar entre carros, porque não pode parar carro. Então você consegue ter uma percepção melhor se ele vai atravessar em qualquer local inadequado ou não.
Tiago, e tem mais mensagens aí pra gente? Tem sim, Zé, tem a participação aqui do nosso ouvinte, o Amauri, do bairro do Gonzaga, que diz assim: quais seriam os locais, como foi abordado no jornal, Zé, os locais adequados para a instalação dos jogos aqui na Baixada, os cassinos? Geralmente, foi falado aqui de Las Vegas, é um polo turístico, uma cidade planejada para isso, né? Mas aqui, deixo as sugestões aos nossos comentaristas. Eu vejo Monte Serra, sem dúvida nenhuma, um lugar propício. Já foi cassino, é um lugar muito gostoso, acho que você vê a cidade inteira lá de cima. Minha sugestão é Monte Serra. Eu acho, a princípio sim. Agora, eu acho que se a gente quiser falar em turismo internacional. Cassino, não bingo. Se a gente quiser falar em turismo, bingo já tem por aí. Turismo internacional, você precisaria ter uma rede boa de hotéis, porque o cara que vai o cara que vai investir no cassino, ele vai jogar no cassino, ele está disponibilizando, na grande maioria das vezes, o cara que sustenta o cassino é o cara que tem grana, ele quer um conforto. Então, uma rede boa de hotéis, esses hotéis já com o cassino incorporado no próprio hotel, isso seria uma instalação dos sonhos. A princípio, eu também vejo em Santos o Monte Serra, de repente no Guarujá, no Jequitimar, só que as transformações são imensas. Por exemplo, não dá para você chegar no Jequitimar para ir jogar e passar pela aquela ocupação totalmente irregular que tem naquela via que vai para Acapulco. Não dá para o cara de grana não vai vir para cá, não. Porque ele vai chegar para jogar sabendo que ele pode ser assaltado no percurso, não vai. Então, tem algumas coisas que você precisa garantir. A segurança é outra, você precisa ter uma segurança plena. Então, você, junto com os jogos, se a gente está falando de jogos para ser um objetivo profissional, para você ter uma implicação na economia, movimentar a economia, que é isso que eu estou entendendo, a gente não está falando de bingo, tampouco em adequações amadoras, a gente está falando de um negócio consistente. E outra, você não precisa ter em cada cidade um cassino. Por exemplo, a região de Las Vegas, você tem em Las Vegas o ponto, o foco. Você sai de Las Vegas, você não tem jogos, até tem, mas você nem para. É um negócio tão menor do que Las Vegas que você não para. Então, você vai fazer um negócio profissional, você não precisa ter, olha, São Vicente vai ter o cassino, Guarujá vai ter, Santos. Não, você pode ter um local na região adequado para esse tipo de instalação. E a partir daí, um suporte de rede hoteleira, de comércio, que você fomente o dia a dia desses cassinos. Até porque o cassino não vira só à noite, né? Ele vira o dia inteiro. E o comércio acaba virando praticamente o dia inteiro para dar suporte para o cassino funcionar. Então, você fala da questão da dependência, aí eu acho que não dá para ir por esse viés, porque tem várias coisas. Tem gente que é viciada em internet. É bom. Tem gente que é viciada em álcool, então faz parte, né? E mesmo em jogo, eu te falei, eu posso jogar na loteria da Caixa, sim, na loteria federal, no próprio site da Caixa Econômica Federal. Então, eu sou fã, mas eu particularmente não gosto de jogo. Eu estive em Las Vegas, tudo bem que foi a trabalho, mas eu passei direto por todos os cassinos, eu não tenho interesse. Zé, eu fiquei em Las Vegas mas acho interessante a movimentação. Mas os shows talvez você tenha. Então, o restante é legal. Eu fiquei em Las Vegas 5 dias, ano passado, e não joguei um único dia. Não perdi um cente, porque eu não gosto de verdade. Jogo. Só que eu fui no show do Elton John, sim, eu fui no show do Circo du Soleil, eu conheci os cassinos, porque é pitoresco o negócio. É maravilhoso. Né? E aí você entra no cassino para conhecer, você consome, você ou janta, ou você almoça. Sim. Shopping. Os shoppings, todos os hotéis têm shoppings, quer dizer, você tem um comércio vibrante. Sem dúvida. E como você está levando o pessoal de poder aquisitivo alto, você consegue ter um comércio diferenciado. Você entra naqueles shoppings de Las Vegas, só tem loja de grife. Claro. Né? Você não vai pegar uma loja popular dentro de um shopping de Las Vegas. E todas as lojas com consumo, mas não são só americanos. Tudo bem, mas por que a gente também não se organiza de forma a trazer o turista com recursos, se não da Europa, da América como um todo, para que eles venham para o Brasil? 7h53, hora do Giro Nacional de Notícias aqui no Bom Dia 98. Giro Nacional. Tiago. Mais um dia sem WhatsApp. Retomado, o juiz que autorizou o bloqueio diz que criminosos usam aplicativos porque ficam impunes. E aí, nesses tempos de terrorismo, se justifica esse bloqueio do WhatsApp? Na minha opinião, de forma alguma. Isso é um absurdo, parece uma ditadura esse país dessa forma. Só
4 países do mundo fizeram esse bloqueio, foi o Irã, Síria, China e Bangladesh. Quer dizer, é um absurdo você ter um bloqueio, ainda mais do país inteiro, que é isso. Se quiser multar a empresa, se quiser fazer algum na empresa, é outro problema na justiça. Agora, você inibir a economia, o lazer, a comunicação das pessoas, porque a empresa não está te dando ou não tem condições de te dar a informação para a justiça, não é obrigação da empresa dessas informações. Se não é possível tecnicamente, como a empresa alega, não vai ser essa forma. Tanto é que foi derrubado rapidamente pelo STF, porque é uma questão inconstitucional. O próprio STF derrubou porque é inconstitucional você fazer algo dessa forma. Você não tem competência para isso. Essa juíza não tem menor competência. Chamou atenção, foi holoforte. Agora, isso denigre a imagem de um país como o nosso, sabe? É uma ferramenta de comunicação. Não pode ser feito dessa forma. E outra, quer dizer, os bandidos usam carro também, então vai proibir circular carro? Os bandidos usam uma série de coisas, vai proibir essas coisas que eles usam o telefone. Imagina o correio. Por que ela não proíbe correio? Eles também usam correio, devem usar correio. É uma forma de comunicação. Quer dizer, que se o correio não abrir a carta, vão cancelar correio no Brasil inteiro. Então, quer dizer, não tem sentido o que foi feito. Eu também acho que tirar o WhatsApp do ar não é uma conduta correta. Ao mesmo tempo, eu acho que deveria ter uma punição mais efetiva quando a justiça solicita alguma informação e alguma empresa não passa essa informação, porque senão existe um desrespeito total com a justiça no Brasil também. E o caminho mais correto não é tirar do ar, porque tirar do ar, você não puniu o cara que não te deu informação. Puniu 100 milhões. Você puniu o país inteiro. É verdade. Que tem uma multa robusta, porque aí esse pessoal vai pensar duas vezes. Eu estava ouvindo ontem o noticiário, se eu não me engano, a multa pro WhatsApp diária é de R$50 mil. Não é nada. Não é nada. Você dá uma multa de alguns milhões de reais por dia, aí ele vai pensar duas vezes e não vai se preocupar em tirar ou não do ar. Ele vai dar a informação necessária. Tiago. Cubanos do Mais Médicos só tem contrato até o mês de outubro. A Organização Pan-Americana de Saúde quer um reajuste na tabela dos Mais Médicos e também que eles tenham uma compensação por estarem em lugares mais ermos ou teoricamente mais arriscados, como comunidades indígenas e mais ao interior do país. Os Mais Médicos ficam ou vão? Eu sou contra o sistema dos Mais Médicos mandando dinheiro pro governo cubano. Completamente contra. Tem os Mais Médicos que não é dessa forma, tem duas partes. Agora, não ter o Revalida eu acho um grande absurdo. Você está colocando pessoas que você não tem a certeza se elas têm a competência necessária para exercer a profissão de medicina. Na realidade, eles não podem nem operar. Na realidade, eles têm medo de mandar operar, porque não pode operar o pessoal do Mais Médicos que veio de Cuba. São duas partes. O que vem de Cuba é um caso, e os outros Mais Médicos são os brasileiros ou de outros países, mas que tenham passado pelo Revalida, que também tem esses casos. A grande maioria vem de Cuba e o dinheiro vai para o governo cubano. É um grande absurdo, sem o menor teste desses profissionais. Alguns podem ser bons, mas eu não tenho certeza. Por que os detentores, quem teve essa ideia, que foi essa presidente que nós temos aí no meio do caminho, que é exatamente hoje, a presidente afastada, e o ex-presidente Lula, por que esse pessoal não utiliza esses Mais Médicos? Utiliza o sírio-libanês, né? Utiliza os médicos mesmo, né? É estranho essa situação. Eu acho um absurdo você mandar dinheiro para Cuba, mandar uma miséria para essa pessoa, e um sistema de escravidão. Eu não sei como isso foi permitido no Brasil, não consigo entender. Fifi? Será que vai continuar Mais Médicos com a saída da Dilma? Eu acho que não. Isso era um jogo político muito grande, que agora começa a ser descortinado e você começa a entender o que estava acontecendo com Angola, o que estava acontecendo com Cuba, o que estava acontecendo com o Brasil. Venezuela. Por que o dinheiro do BNDES não aplicava em infraestrutura no Brasil, que é carente, e ia aplicar em outros países que tinham acordos políticos com o governo do PT? Eu acho que o Mais Médicos com Cuba não vai ter, e espero que não prospere. É uma coisa que não vai acontecer. E outra, se você vai pagar um dinheiro pouquinho mais caro, que você não está remunerando o médico cubano, você está remunerando o governo cubano, por que você não disponibiliza esse recurso para médicos do Brasil? É uma conta muito simples de fazer. Mas foi o pronunciamento nesse sentido do ministro da Saúde. Ele disse que não vai tocar nisso agora, vão prosseguir as negociações, mas ele entende que ele vai
tentar um incentivo para que os médicos brasileiros ocupem essas vagas. Claro. É bem nesse sentido. Existe uma falta, qualquer cidade, Zé, tem uma falta muito grande de médicos. Ao mesmo tempo, a remuneração no serviço público para o médico não é a mesma remuneração que ele tem na iniciativa privada. Então não tem um atrativo para o médico sair do seu consultório para ir para o serviço público. O único atrativo que tem é a garantia de uma aposentadoria mais condizente, né? Mais condizente com a sua realidade social e não ficar dependendo do INSS, que aí é o fim da linha em termos de aposentadoria. Agora, se você tiver uma remuneração adequada, eu não tenho dúvida que os médicos podem migrar para o serviço público com maior tranquilidade e em maior quantidade. É o ministro Ricardo Barros que teria dito na imprensa que alguns doentes imaginam as doenças, né? Eu imagino a doença longe de mim. E morrem de imaginação também, deve morrer, né? Deve ter um problema de muitas pessoas na fila com imaginação. O brasileiro é criativo, tá vendo? Verdade, tá vendo? Esse era o problema, a gente não sabia que era isso. 8h, o último item do Giro Nacional, por favor, Thiago. França diz que suposto ataque do Estado Islâmico, que teria como alvo delegação francesa no Rio, é falso. Grande notícia, né? Grande notícia porque a França está sendo aí o alvo do terror, né? Mais frequentemente. Você já viu um vídeo que passou na internet dos terroristas chegando no Brasil? No Rio de Janeiro sendo assaltados, as bombas deles sendo roubadas, os caras foram estuprados na comunidade, e eles falaram que esse país aqui não dá para fazer terrorismo. O ministro da Justiça também, o Alexandre Brasil, disse que ele tem a preocupação dele é maior com a criminalidade do que com o terrorismo. Acho que são duas, ali é uma balança que está pesando bastante dos dois lados, né? Eu tenho um amigo meu que ele é capitão do exército e ele é um dos foi convocado lá para essa questão do Rio de Janeiro e é assustadora, porque há uma chance relativamente grande de ter algum problema em relação a terrorismo. Desses lobos solitários e alguns malucos que tem por aí para chamar atenção simplesmente, e tem os malucos, a loucura é essa, não tem nem o Estado Islâmico, que já é maluco por natureza, mas tem outros lobos solitários por aí aprontando coisas que não tem nem sentido. E aí é o outro problema, querem chamar atenção às vezes. E o Estado Islâmico também tem essa função de, na realidade não tem nada contra o Brasil. Eles têm contra uma série de fatores internacionais. Sim. E vão querer chamar atenção. A questão é chamar atenção. E todos os holofortes vão estar para lá, né? Exato. Né? O alvo também, um dos alvos é o presidente da França, François Hollande. Eu acho que o ministro da Justiça perdeu a oportunidade de ficar calado. Ah, sem dúvida. E o prefeito do Rio também. Jamais poderia ter falado uma coisa dessa. Primeiro que ele pode não acreditar no terrorismo, porque o Brasil não é um país foco para terrorismo. Sim, né? Nós já temos o nosso. Nós já temos o nosso diário. Então a gente não tem essa familiaridade. Agora, quem tem e outra, é o que o João falou, eles não estão jogando contra o Brasil, os terroristas, eles vão vir para chamar atenção em algumas delegações que eles queiram dar um recado por causa da crise da Europa, ou da crise mundial. E todas as delegações vão estar aqui. Por isso que o foco pro terrorismo é uma coisa que não pode ser descartada de jeito nenhum. Eu também acho. E o ministro da Justiça jamais poderia falar uma coisa dessa. Ele teria que estar preocupado sim com o terrorismo para criar uma estrutura mínima, estrutura, né? que possa combater. E se não tiver condição de combater, que peça ajuda internacional para combater o terrorismo que pode ocorrer no Brasil. Porque o evento que vem para o Brasil é um evento mundial, não é nosso. Ele vai ser feito no Brasil, mas não é nosso. As delegações vão estar aqui e, historicamente, em Jogos Olímpicos, sempre existe algum tipo de movimentação terrorista. A gente não pode esquecer o que já ocorreu. Munique 72, na Alemanha. O que ocorreu no passado. Ontem eu conversei com o Negrelli, entrevistei, ele estava na Vila Olímpica. Ele estava na Vila Olímpica. O relato é impressionante. Mudou totalmente a configuração da Vila Olímpica. Existia uma informalidade muito grande, até eu falei, perdeu-se aquela ingenuidade, né, dos jogos, né, de confraternização, mudou para sempre de 72. E uma outra coisa, você pegar uma autoridade, que é o ministro da Justiça, pegar um prefeito da cidade que vai ter um evento. Ridículo, né? E ele falar que está preocupado com a segurança, está preocupado, o cara pálida, quem é que tinha que resolver isso aí? Agora, né? Agora, 10 dias do negócio, quem é que teve o tempo suficiente para resolver isso aí? É essa imagem que eles vão vender do Brasil para fora? Ele fez uma explanação que chega a ser bizarra, né? Por questão política, muito bem que ele está contrariado porque a prefeitura arcou com muito mais do que deveria fazer e o estado deixou na mão pela crise econômica, acabou deixando na mão, entre aspas, a prefeitura do Rio, mas ele fez uma explanação, um workshop dos jornalistas internacionais. No The Guardian. Rio. No The Guardian.
Aqui é o Rio Prefeitura, o Rio que funciona, e o Rio Estado que não funciona. Não esperem aqui uma Barcelona, uma Londres, que nós não somos nada disso. É verdade, mas, por favor, né? É pior que isso, só a questão do discurso da Melania Trump, né? Que descobriram que o discurso era plagiado no anúncio da candidatura do Donald Trump. Só ela falar que ela nasceu negra e pobre em Chicago. O resto ela falou tudo. Meu Deus. Que são coisas que são inacreditáveis, né? A gente pensa. É coincidência. Não, que só nós temos esse problema tupiniquim. Você pega. Ela se inspirou no Google. Meu Deus do céu. Exatamente. Tá aí a futura primeira-dama, provável primeira-dama dos Estados Unidos. 8:04, nós já vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho as notícias do esporte no Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. E agora é hora de Black Jaw. Quem vem para Black Jaw encontra muita coisa boa, happy hour. E você sabia que você tem a possibilidade de um almoço corporativo? Tem que marcar a hora, reservar a casa. Você pode fazer um almoço corporativo lá na Black Jaw. O que garante também mais conforto e comodidade é que os clientes da Black Jaw têm estacionamento gratuito no Mendes Convention Center. Você pode conhecer o cardápio que está inteiramente renovado. Cardápio que vai ter cervejas, drinks, sanduíches, porções, sobremesas, opções veganas e lights, aquela caneca de chopp a 40 graus negativos. É sempre uma excelente experiência ir à Black Jaw Choperia, relaxar um pouquinho. É muito estresse que a gente vive, né? Então, ir com os amigos da Black Jaw, namorar um pouquinho, paquerar, vale a pena. E você tem a Black Jaw disponível de terça a domingo das 18 às 2 horas da manhã, música ao vivo de quinta a domingo. General Francisco Glicério 206 no Gonzaga em Santos, telefone 3228-7570, Black Jaw Choperia. 8:05, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta à próxima parte do nosso programa, o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. Recado agora é da Home Life, assistência domiciliar. O Home Care está cada vez mais difundido devido às vantagens que a atenção domiciliar e os objetivos que ela pode cumprir, como por exemplo, melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares. Até é um fato que quando a pessoa adoece, a família adoece junto. Não tem como, né? E de repente está num ambiente domiciliar com todo o apoio, desde os serviços mais simples até o mais complexo. Hoje o Home Care pode proporcionar isso aí, com certeza, né? Porque acaba promovendo, mantendo, restaurando a saúde do paciente, reduz o risco de infecções cruzadas e pode reduzir também o custo do tratamento sem perda de qualidade com o mesmo grau de satisfação do cliente. Evidentemente que numa UTI você tem serviços que vão com uma complexidade muito mais profunda, não é, muito mais detalhada, mas o Home Care ele tem um alcance muito bom hoje em dia, é uma excelente opção que vem sendo difundida e aderida no mundo inteiro, tais os benefícios que o Home Care pode te oferecer. E para isso, você tem a Home Life, é isso aí. A Home Life é uma empresa consolidada, está chegando a 10 anos de mercado, tem uma filosofia de funcionamento, tem os objetivos, uma medicina humanizada ao seu dispor, é que a Home Life pode te oferecer. Tá em Santos, Ribeirão Preto e na capital São Paulo. O escritório de Santos da Home Life fica na Costa 77, o telefone é o 3202-6440. Conheça mais pelo site homelife.com.br. 8:10, hora de esporte. Giro esportivo. Vamos às novidades do esporte, Thiago Ferraz. Santos entra contra o Gama sem Ricardo Oliveira e Renato. Talvez o técnico Dorival Júnior ainda poupe mais jogadores hoje, Fifi. O jogo contra o Gama pela terceira fase da Copa do Brasil deve dar Santos, apesar de ser lá no Bezerrão. O Santos tem um jogo. O Santos está bem no Campeonato Brasileiro, tem um jogo importante no final de semana com o Vitória, acho que lá na Bahia, se não estou enganado. E é interessante que poupe, até porque tem um jogo de volta aqui na Vila Belmiro e pode resolver essa classificação no jogo de volta. Olimpíadas também são destaque, Thiago? Com 462 atletas, Brasil terá a maior delegação da sua história nas Olimpíadas. O Brasil realmente tem sempre um desempenho econômico em termos de medalhas, né? Por ser no Brasil, né? E por ter uma delegação aí significativamente grande, o que você entende como expectativa, João, para os Jogos Olímpicos? Se ficar entre os 10 primeiros, eu estou feliz, porque o Brasil, infelizmente, não preparou durante muitos anos os seus atletas. A gente desvinculou da educação do esporte. E eu não consigo ver
grandes possibilidades realmente. Eu acho que a China e os Estados Unidos vão chegar realmente com tudo. Nós vamos se ficar entre os 10 primeiros, acho que já é lucro. E enquanto a gente não vincular a escola, a educação ao esporte, Ministério do Esporte e Educação tem que ser junto. Ministério Cultura, Educação e Esporte, na minha opinião, enquanto não juntar isso tudo, não vai funcionar. Eu entendo que o Brasil perde a grande oportunidade de fomentar o esporte, pseudo-esporte amador para a garotada de uma forma geral. Ao mesmo tempo mistura situações que, no meu ponto de vista, são inconcebíveis. No meu ponto de vista, a vinda do Neymar para o time de futebol é um absurdo. O futebol brasileiro é totalmente desacreditado. Numa Olimpíada que poderia estar mostrando novos valores, está trazendo o Neymar para jogar essa Olimpíada, que se for campeão, quem sai ganhando? Só o Neymar. O futebol não ganha nada. Que utilizasse os jogadores de base que estão jogando no Brasil, os que estão jogando nos clubes do Brasil, formaria uma seleção no mínimo para disputar uma boa classificação e seria uma nova condição para o futebol se colocar novamente no patamar que sempre teve no cenário mundial. Ao mesmo tempo, você vê as matérias que estão sendo apresentadas pela imprensa, as pessoas que, principalmente de esportes individuais, que dependem de apoio financeiro para suas atividades, vôlei de praia, atletismo, natação, a grande maioria não tem apoio algum. E está indo para a Olimpíada, o judô, está indo para a Olimpíada com a cara e a coragem. O apoio que tem é de sobrevivência, não é um apoio de ganhar dinheiro, de viver daquela atividade esportiva. Isso só se dá para o medalhista após a Olimpíada. Antes da Olimpíada você não vê ninguém nessa condição. E é uma pena a gente perder essa oportunidade. Flamengo anuncia oficialmente a contratação do ex-menino da Vila, Diego e Robinho e Diego. Aí perderam já aquele vínculo com o Santos para muita gente, mas eu entendo de forma diferente, porque claro, o torcedor é passional, mas eu vejo constantemente atletas serem homenageados, mesmo vestidos da camisa, e eu percebo que aqui em Santos não é assim. Eu acho que é um direito dos atletas, pode sair na contramão, os santistas podem me xingar, mas eu penso assim, acho que tem que se pensar no que os atletas fizeram. Eles estão aí na última, passando dos 30 anos, e eles têm que fazer bons contratos. Eu entendo que isso faz parte do esporte profissional. Eu concordo contigo, eu acho que o vínculo emocional, ele não existe no futebol já há muito tempo, infelizmente não existe há muito tempo. São casos raríssimos que você percebe que o atleta tem vínculo com o clube. Agora, ao mesmo tempo, não dá pro atleta beijar o escudo e no dia seguinte largar por causa de 100 mil reais, 50 mil reais, seja qual for o valor a mais no seu salário, como o Robinho fez. O Diego, acho que ele está dentro do direito dele, está voltando pro clube que deu a melhor proposta para ele, sim, dentro da expectativa de profissional dele, e ele vai para continuar praticando a atividade profissional. O que não dá é pro atleta querer cooptar a torcida dizendo que eu morro de amores, sim, eu tô apaixonado por essa torcida. Tá aí, né? No primeiro semestre ele tá num clube, no segundo ele tá em outro. E beija o escudo e esquece, ele é profissional. Então que ele trate como profissional, cumpra com as suas obrigações e que desempenhe suas funções dentro da expectativa da torcida que lhe acolheu. Sem querer defender a diretoria do Santos, mas Robinho e Diego, os dois hoje custariam 1.300.000 por mês de salários. Eu acho que o Santos não tem condições de fazer esse investimento. Acho que nenhum clube no Brasil tem condição de fazer esse investimento, porque você pega tirando Corinthians e Palmeiras, que tem arrecadações maravilhosas, você pega um jogo do Corinthians e do Palmeiras meio de semana nas arenas, dá mais de 2 milhões de reais, você pega de arrecadação. Você pega na Vila Belmiro, dá 100 e poucos mil reais. Então nenhum deles tem essa condição. Exatamente. Para fechar uma nota rapidinho, é importante, Thiago, queria que você trouxesse pra gente. Por segurança, a VLT ganhará portas automáticas. A MTU informou que portas automáticas, portas plataforma, começarão a ser instaladas em agosto em todas as estações do trecho Barreiros-Porto do veículo leve sob trilhos e funcionarão em um prazo de 6 meses a partir do início da sua instalação. A medida visa evitar acidentes do trecho, como ocorrido no sábado, quando um morador de rua foi atropelado na região do Canaã.
Em nota, o consórcio BR Mobilidade enfatiza que pedestres e ciclistas devem procurar o local mais adequado para circular sem andar, atravessar e principalmente permanecer entre os trilhos. Ainda segundo a nota, a empresa informa que está providenciando uma segunda fase de divulgação para conscientizar a população com dicas de segurança sobre o novo modal. Então, Fifi, da questão de gestor da CT, evidentemente que vocês estão totalmente mergulhados na integração, esse planejamento já existe há muito tempo, mas eu queria que você falasse da questão que foi tocada aqui da educação no trânsito. Como eu sempre digo, o VLT é um veículo silencioso, não é? E até, às vezes por perda de hábito, da característica da região aqui, até comentei a falta de hábito que ocorreu, que ocasionou acidentes lá na nova rotatória do Canal 7, os acidentes cessaram. Então essa questão é muito sensível também, mas as pessoas têm que se adequar a esse novo modal e o impacto que ele tem na cidade, que é simples de conviver, não é? Sim, é inadmissível as pessoas alegarem que não visualizam o VLT, né? Você vê uma composição o VLT é um metrô de superfície, vê uma composição de VLT, não consegue visualizar que está vindo aquele veículo, e a cada cruzamento do VLT ele é semaforizado. Então as travessias elas se fazem seguras na faixa de segurança. Não se queira atravessar no meio da composição, você não vai ter nem rota de escape para sair numa eventualidade do veículo estar chegando muito próximo. Precisa ter disciplina na travessia desses espaços. O que não se aplica ao caso, que era uma pessoa que estava fora das suas condições normais, deitada no trilho. Deitado, coberto com plástico. Exatamente. E o operador do VLT, quando passou, imaginou que era um plástico solto. Quando foi ver, não tinha uma tem pessoa como, não é parâmetro, não é nenhum emblema para questionar a segurança do sistema. As pessoas que ficam no túnel que divide, ali é Santos e ainda é Santos dos dois lados, mas o túnel do Morro do Zé Menino, próximo do Clube dos Ingleses, constantemente você vê bicicletas passando por ali, vindo de São Vicente, passando por ali. A CT está colocando uma equipe permanente no local para fazer blitz e retirar essas bicicletas, porque é absurdo. Se vier uma composição, a bicicleta estiver no meio, fatalmente vai ter um acidente. Ok. 8h18, muito obrigado ao Fifi, obrigado ao João Vilela. Semana que vem estarão de volta aqui na bancada do Bom Dia 98. Thiago Ferraz, Giana Novaes, Rick Santos de volta aos estúdios aí recuperado, vai participar das Olimpíadas, né? Do revezamento 4x400. O Rick Santos já está se preparando para correr nos Jogos Olímpicos e eu queria agradecer demais a sua audiência aqui no Bom Dia 98, dizendo que estaremos de volta amanhã quinta-feira, a partir das 15:50. E um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.